Olá, alunos da nona série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, farei a sequência da atividade 3 do Aprender Sempre, volume 2 da nona série do Ensino Fundamental, ok? Aula 1, reportagem de divulgação científica, reconhecimento do gênero textual. Leia o texto e responda as questões a seguir. Diversidade e funcionalidade ecossistêmica. Todos os animais, como abelhas, anfíbios, antas, onças, cupins e peixe-bois, exercem funções ecossistêmicas importantes na manutenção do habitat. Todos os animais possuem papéis importantes para o equilíbrio da natureza. São eles que dispensam semente, plantando árvores, controlam a população de outras espécies e ainda produzem remédios para a cura de muitas doenças, inclusive humanas. A função deles é primordial para a existência de outras espécies. O site do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade selecionou algumas espécies que se destacam na natureza, ressaltando a importância delas para a manutenção e o equilíbrio ecossistêmico e da biodiversidade. As abelhas praticam a polinização, que contribui com a manutenção da diversidade de espécies na Terra, sendo o fator mais importante para a existência de vegetação. O desaparecimento das abelhas levaram à redução de várias espécies de plantas e animais e também serviços ambientais fornecidos por elas, como é o caso da polinização, que promove a diversidade das espécies de plantas. Acredita-se que as principais causas da redução de populações de abelhas sejam as mudanças climáticas, a grande quantidade de inseticidas utilizados pela agricultura e o desmatamento. Os anfíbios são considerados bioindicadores, conseguem prever alterações ambientais, a pele permeável e o ciclo de vida em ambientes aquáticos e terrestres. São características que o tornam suscetíveis a alterações no ambiente, tanto físicas como químicas. A sensibilidade de algumas espécies de anfíbios permite dizer que o ambiente não vai bem, quando deveriam estar presentes e não estão. O declínio de tantas espécies de anfíbios é grave, mesmo em áreas em que o ambiente está aparentemente preservado. O desaparecimento de espécies de anfíbios nos diz que existe um problema. A anta tem o hábito de procurar comida durante o fim de tarde, de noite e de madrugada. Durante o dia, costuma descansar escondida na mata ou dentro da água, local considerado como refúgio para elas. Em períodos de cheias, como as inundações das florestas, a anta mergulha atrás de frutos caídos das árvores. A principal predadora da anta adulta é a onça-pintada. Os jovens e filhotes também são presas das sussuaranas e jacarés. A anta, além de ser o maior mamífero terrestre da América do Sul, é considerada a jardineira de nossas florestas, por ser uma excelente dispensadora de sementes, contribuindo dessa forma para a formação e manutenção da biodiversidade dos biomas brasileiros onde vive, como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Os cupins podem ser considerados como uma espécie-chave devido à sua grande abundância e impacto no ambiente. Esses insetos capazes de digerir celulose servem de alimentos para um grande número de organismos, e os seus ninhos, os cupinzeiros, servem de abrigo a vários animais de diversas espécies, incluindo invertebrados e vertebrados. São muito importantes para o solo, influenciando diretamente na sua estruturação e fertilidade. Os cupins, ao construírem seus ninhos no solo, fazem vãos em pequenos canais, permitindo com que os solos sejam arreados e drenados. A movimentação dos cupins faz com que haja maior circulação de partículas no solo. Por consequência, outras funções importantes são a de decompactação e a de manutenção da porosidade e distribuição de matéria orgânica, ou seja, esse grupo é muito importante tanto para a estruturação física quanto química do solo. Cupins têm função importante no processo de decomposição, ciclagem de nutrientes, fixação de nitrogênio, fluxo do carbono, incorporação de matérias orgânicas e condicionamento do solo. A onça-pintada exerce importante função ecológica para a manutenção do equilíbrio dos ambientes, onde ocorre principalmente por regular o tamanho das populações de suas espécies presas, como queixadas, capivaras e jacaré. É um animal que exige extensas áreas preservadas para sobreviver e se reproduzir.
Dessa forma, a onça-pintada é considerada uma espécie guarda-chuva, pois suas exigências ecológicas cobram todas as exigências das demais espécies que ocorrem no seu ambiente, ou seja, quando a onça estiver bem, outras espécies estarão bem também. Finalizando, o peixe-boi fertiliza a água dos rios com os nutrientes encontrados em sua urina e fezes, que serve de alimento para muitas larvas de peixes e fitopactos. Além disso, contribui para o controle biológico de plantas aquáticas, regulando a sua multiplicação. A espécie marinha evita que algas se acumulem em um único local das costas e também as impede de alcançar superfícies litorâneas e dificultam a vida marinha nesses locais. 1. Qual é o propósito comunicativo do texto? Resposta, uma sugestão de resposta. O objetivo do texto é divulgar informações sobre a funcionalidade e importância ecossistêmica dos animais, exemplificando como algumas espécies, o autor recorre a uma lista disponibilizada pelo Instituto Chico Mendes para elaborar seu texto. O foco do texto, mesmo que tenha conteúdos explicativos, é a divulgação da relação de animais, apresentada pelo ISMBio. Por isso, é uma reportagem de divulgação científica. 2. Segundo o texto, qual é a importância dos animais para o equilíbrio da natureza? Sugestão de resposta: todos os animais possuem papéis importantes para o equilíbrio da natureza. Por exemplo, eles dispensam sementes, gerando árvores, controlam populações de outras espécies e ainda produzem remédios para a cura de muitas doenças, inclusive humanas. 3. No texto são apresentados alguns animais e sua importância para o equilíbrio da natureza. No quadro a seguir, indique 3 animais citados no texto e a importância deles para o equilíbrio ecológico. Animal, a importância para o equilíbrio ecológico. O animal, as abelhas, e a importância para o equilíbrio ecológico são responsáveis pela polinização, tendo importância para a existência da vegetação. Os cupins são importantes para o processo de decomposição, ciclagem de nutrientes, fixação de nitrogênio, fluxo do carbono, incorporação de matéria orgânica e condicionamento do solo. Anfíbios são considerados bioindicadores, conseguem prever alterações ambientais, tanto físicas como químicas. 4. Quais são as consequências da extinção desses animais? Animal, consequência da extinção. Animal abelha, a consequência da extinção é a ausência das abelhas na natureza, acarreta a redução de várias espécies de plantas e animais, pois sem não há polinização, há redução da vegetação e, consequentemente, de animais que dependem das plantas para se alimentar. Cupins, o solo pode tornar-se empobrecido, não favorecendo o cultivo de plantas, por exemplo. Anfíbios, já que são bioindicadores, a ausência desses animais pode interferir na percepção da saúde do ambiente. Aula 2. A linguagem de divulgação científica. Leia os textos, discuta a temática com a sua dupla e, em seguida, responda às atividades que seguem. Texto 1. Formigas são um dos grupos mais proeminentes do organismo da Terra e estão presentes em todos os ecossistema terrestre, exceto em regiões polares, algumas ilhas oceânicas e grandes altitudes. Em termos de diversidade, abundância relativa e impactos ecológicos, as formigas desempenham um papel relevante em muitas comunidades, exibindo várias funções como detritívoros, predadores, carnívoros e herbívoros. Em ecossistemas tropicais, as formigas são um componente notável, constituindo mais de 15% da biomassa animal total. Várias características têm sido propostas como responsáveis por essas preponderâncias ecológicas, tais como o comportamento eusocial, como com operárias sem asas e a presença de uma grande variedade de mecanismos intraespecíficos de reconhecimento e comunicação química. Uma fração significativa das atividades de forjamento das formigas é realizada utilizando as plantas como substrato. A biomassa em abundância de formigas sobre a folhagem em ecossistemas
tropicais são especialmente altas quando comparadas com outros habitats, chegando a 50 e 94% da abundância e 70 e 86% da biomassa de artrópodes. Texto 2. O mundo dos insetos é predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra, em que dominam esse vasto e estranho mundo. Formando por pequenas séries, são as formigas, pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. As formigas são insetos sociais que vivem juntos em colônias. Todas as espécies se agrupam em uma única família chamada de família Formicidae. Mesmo assim, as diferenças entre as diversas espécies são acentuadas, variando desde a formiga comum até as rurais especializadas em cortar folhas e outras partes vegetais para garantir a própria sobrevivência. Esses insetos se distribuem por todos os continentes, exceto os polos. Ao total, existem cerca de 18.000 espécies de formigas, sendo que 10.000 já foram descritas no Brasil, são cerca de 2.000. Os problemas trazidos por formigas podem variar do simples incômodo a picadas e até mesmo a infecções hospitalares. 1. Qual é a temática tratada no texto 1 e 2? Sugestão de resposta. Os dois textos trazem a temática formigas. 2. Escreva no quadro a seguir pelo menos 3 informações que se referem às formigas com as próprias palavras do texto. Texto 1. Estão em todos os ecossistemas, exceto em regiões polares. Desempenham funções como detritívoros, predadores, carnívoros e herbívoros. Constituem mais de 15% da biomassa animal total. Texto 2. Estão presentes em todas as partes da Terra, exceto nos polos. Pertence à ordem Hymenoptera. São insetos sociais que vivem juntos em colônias. Agrupam-se na família chamada Formicidae, desde formigas comuns até as rurais especializadas em cortar folhas e outras partes vegetais. 3. Qual dos textos apresenta uma linguagem mais técnica? Retire do texto um fragmento que justifique a sua resposta. Sugestão de resposta: a linguagem do texto 1 é mais técnica em relação ao 2. Isso é possível observar pelo uso das palavras detritívoros, predadores, carnívoros e herbívoros. Além disso, o texto apresenta a citação de autores que colaboram com a argumentação apresentada no texto. 4. Qual dos textos apresentam característica de artigo de divulgação científica? Justifique a sua resposta. Sugestão de resposta: o texto 2 tem característica de texto de divulgação científica, porque a linguagem é mais usual. Mesmo que percebamos presença de termos técnicos, estes são explicados minimamente. 5. Os textos de divulgação científica tendem a ser mais objetivos do que os outros, como poemas, por exemplo. Você consegue observar marcas dessa objetividade? Comente essa questão. Sugestão de resposta: o foco dos dois textos é a explicação ou a discussão de um tema. As formigas, por isso, todas as informações sobre elas estão postas de forma objetiva. Isso é possível observar pelo uso do verbo em terceira pessoa. Não foram identificadas marcas do eu no texto. Alunos, irei ficar por aqui, pois o vídeo está ficando muito extenso. Aguardem a parte 2. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.